Esse lugar aqui, toda semana morria gente. Bem aqui, era um buraco. Aí os carros vinham lá, a família toda enterraram aqui. Nós íamos para a igreja com lampião na mão. Nós éramos discriminados. Todos imaginavam que ela era improdutiva para a construção. E aí, para eles, era uma afronta à construção do grande templo. Eu chamei a atenção do pastor Sebastião um mês antes, olha, essa estrutura não vai existir. Teve alguém que até riu. E o responsável espiritual da queda dessa cobertura fui eu. A história do Grande Templo, na verdade, ele começa na década de 40, né? Quando o Senhor, pela primeira vez, em uma igreja bem pequena, no centro de Cuiabá, onde é a sede hoje, o Senhor usa alguém que diz que aqui nesta cidade ele ia erguer um templo para centenas de milhares de pessoas. Cuiabá, uma cidade sem expressão no cenário nacional, né? E recebe uma profecia dessa, uma igreja pequena. No grande tempo, Deus havia falando já há muitos anos. E quando Deus falou a primeira vez, teve alguém que até riu, porque falou, como que pode construir um templo desse tamanho em Cuiabá? Para quê? Para onde que é Cuiabá? Mas depois, quando Deus confirmou a construção do templo, confirmou para o pastor Sebastião, aí as coisas mudaram. Eu estava presente no culto de oração, no culto de terça-feira, onde Deus tomou a irmã Belina, e eu me lembro até da frase que ela falou: farei erguer neste lugar um templo circular. Naquele tempo todos não ficou assim, templo circular, né? Nossos prédios, nós temos apenas 2 prédios em Cuiabá, o do INSS e do Banco do Brasil. E eles não são circulares. Todo mundo ficou pensando, como que vai acontecer isso? Circular? Que templo que é esse? O senhor falou com o pastor Sebastião, mostrou para o pastor Sebastião o templo, o tamanho do templo, e falou com ele que o templo seria 100%. Inclusive, o senhor falou com ele, porque a irmã Umbelina, há 50 anos atrás, ou seja, ela tinha profetizado que iria ser construído esse templo, que ia ser construído esse grande templo que cabia milhares e milhares e milhares. Em Cuiabá devia ter mais de 30 mil, 35 mil pessoas. E cabia milhares. Porque Cuiabá só veio desenvolver de 74 para cá, 70. Cuiabá era desse tamanhinho. O ministro do Planejamento, Reis Veloso, explicou esta tarde em São Paulo as consequências do corte de 25% nas despesas do governo. Detalhes daqui a pouco. Em 74, o pastor Sebastião, ele assume a igreja. Assim que ele assume, ele já vê a necessidade de construir um templo maior na Rua Arnaldo de Matos, 153, onde é a sede atual. Não foi fácil para ele quando ele chegou, sabe? Não foi fácil para ele. Sempre há um grupo, se você sabe que infelizmente isso acontece, né? Havia um grupo que não queria, que, né? Mas a vontade de Deus prevaleceu. Foi tudo diferente. Trouxe para nós uma nova expectativa. Antes, aqui no Grande Templo, tinha aquele versículo de Isaías que fala, né, que a mão do Senhor fez isso. E realmente, quando ele leu aquele versículo, né, ele já esperava.
Ele já sabia, quando ele chegou de Votuporanga, nós já sabíamos que ele seria um homem usado por Deus aqui em Cuiabá. E foi. O pastor Sebastião andava num Fusca que a igreja tinha. Ele levava os obreiros e empoçava nesses nortão aí. Não tem estrada, aquela estrada feita a machado, 2, 3 dias, para chegar em determinado lugar, uma semana. O pastor Sebastião foi em todos esses lugares, abriu, colocou obreiro. Ele estava numa idade, e os obreiros, nós todos os obreiros vimos, nós não acompanhávamos o dinamismo do pastor Sebastião. Esse é um dos grandes legados do pastor Sebastião. Ele sempre foi um homem muito fiel ao Senhor. E fiel nos detalhes, né? Ele só não dizia sim ao Senhor quando ele não entendia a primeira vez. Então o Senhor só falava com ele 2 vezes se ele não entendesse a primeira. Esse é um dos maiores legados que ele deixou, né? Sebastião, ele estava lá em Votuporanga, um dia bom, abençoado. E irmão Cícero, então, convidou e trouxe para Cuiabá. Sebastião, na verdade, foi um verdadeiro herói, fez um trabalho muito grande ali. Falou para mim, tem que ter 100 metros de circunferência, não pode ser menos nem mais, 100 metros. E é o que tem lá, não é? 100 metros de circunferência. Ele era um homem abençoado por Deus. Nós sentimos muita falta dele. Ele, doutrinariamente falando, era, não digo exigente, mas era um conservador. O templo que ele projetou para a Rua Arnaldo de Matos caberia todos os crentes de Cuiabá e com espaços, né? Ele tem assentos para 1.400 pessoas. Ele era muito grande para a comunidade de crentes que existiu, né? Cuiabá foi elevada à categoria de capital em 1825. Em 77, eu cheguei em Cuiabá. Cuiabá ainda era muito atrasado, né? Era aquele Cuiabazinho ainda, pequeno, porque a prainha ainda era um córrego da prainha, né? 7 igrejas em Cuiabá. E ainda havia, né? Os cuiabanos olhando ainda para os crentes ainda e admirando. Que povo é este, né? A igreja de Cuiabá abriu todas as igrejas no estado inteiro no Mato Grosso. E todas essas igrejas que hoje são aí campo autônomo, era sustentado pela igreja sede de Cuiabá. A maioria delas, a igreja era de tábua, foi aberta a igreja de tábua, né? Nós íamos para a igreja com lampião na mão. Alguns irmãos levavam uma mesinha na cabeça para a gente começar a fazer o culto. Nós éramos discriminados. Por exemplo, eu na escola quase não tinha amigos porque eu era protestante. Então era assim, entende? E a gente era visto assim como uma pessoa que era separada mesmo. As minhas colegas olhavam para mim e falavam, mas ela é diferente. Era uma outra vida. E de repente o pastor Sebastião, conversando com o então governador Júlio Campos, falou, tem uma área ali, tipo assim, eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei se vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Inclusive teve alguns deputados que na época disseram, não, a igreja não vai conseguir fazer nada aqui. Esse lugar aqui, toda semana morria gente. Bem aqui era um buraco, e até mais lá na frente, aí os carros vinham lá, a família toda enterrada aqui. Aqui era um buracão, lá embaixo. Esta área não pode ser construído nada religioso ou de qualquer parte. Deus disse para a irmã, apressa com o projeto, justamente por causa dessa proibição que veio logo em seguida. Seria impedido de construir aqui. Era um lugar muito feio, né? Um buraco que realmente era.
E ele disse que não era possível. João Magalhães, não saudoso João Magalhães também, estava presente, ele era deputado desse tempo. Né? O doutor Júlio, se eu fizer um projeto de lei e foi aprovado na Câmara, o senhor sanciona? Ele disse sim. Aí ele fez o projeto, passou pela Câmara 100% aprovado, o Campos assinou, né? Aí adquiriu esse terreno assim. O governo, na época, foi solícito na questão de doar a área, mas sabendo que a igreja não tinha condições. Era uma área que todos imaginavam que ela era improdutiva para a construção. Então era como se, não, vamos dar essa terra, mas nós sabemos que esse projeto não vai para frente. Mas eles se esqueceram que não era um projeto humano, era uma palavra do Senhor, era uma profecia divina. Nós estávamos numa consagração, esse dia Deus usou os irmãos poderosamente e ordenou ao pastor Sebastião que ele apressasse com o projeto e tramitasse o projeto em toda a instância, porque havia uma mudança na época na política, em 85, grupo de político com ideias totalmente diferentes. E aí, para eles, era uma afronta à construção do grande templo. Nós, naquele período, estamos vivendo um dos períodos mais difíceis. Ameaça de desemprego no país em consequência do corte nos gastos do governo. A economia do Brasil estava num período muito complicado, né? E houve muita recessão na década de 80 até começo da década de 90. E iria impedir que essa obra fosse aprovada. Aí o pastor preocupou. Quando o pastor Sebastião preocupou com a imensidão do trabalho e do gasto que seria, ficou muito preocupado. Deus usou o Valdenor e falou poderosamente que confiasse, porque não ia deixar faltar nada. Aí o pastor Sebastião veio para lançar a pedra fundamental. Aí viemos aqui, máquina, enxada, foice, machado, igreja toda aqui, sabe? Homens e mulheres. E olha, velho, tá todo mundo aqui. Mas aqueles crentes, mesmo tendo um pouquinho em casa, vinham com muita alegria fazer a obra do Senhor e contribuir, né, com a sua mão de obra, cantando, adorando a Deus, mesmo sabendo que talvez no outro dia não teria o café da manhã em casa, mas eles estavam aqui. Aí ficou um poeirão, só que ficou lindo. Aí ficou um poeirão, aquela poeira. O pastor Sebastião falou assim, a igreja, vamos orar para Deus mandar chuva. Não se chovia em julho, eu não chovia em julho. Eu sou cuiabano, não chovia em julho. Veio uma chuva, uma maravilhosa chuva. Acalmou toda essa poeira, assentou tudo isso aqui, ficou uma coisa mais linda e nós choramos. Ele falava e Deus ia cumprindo, ele ia falando e Deus ia cumprindo. Agora, todos se sabem que existe oposição, em qualquer situação tem oposição, né? Dentro da igreja tinha pessoas do contrário, falavam, né? Mas eles falavam, murmuravam e Deus fechava a boca deles. A fase difícil foi o início. A igreja não tinha condição financeira para isso aqui. Isso aqui começou pela fé. Deus disse, não vou deixar faltar nada. E quando Deus fala que não vai deixar faltar, você pode procurar cofre em volta de você, você pode abrir o cofre, você não vai achar dinheiro, você não vai achar nada. É Deus que vai prover. Aqui chamava muita atenção porque os crentes, todos os dias e finais de semana, estavam aqui. E aquele grupo alegre, né?
Naquele período, estávamos vivendo um dos períodos mais difíceis de recessão. A economia do Brasil estava num período muito complicado, né? O Brasil estava saindo do militarismo, né, para a democracia. A nova moeda do Brasil agora é o cruzado, que tem 3 zeros a menos que o cruzeiro. Os preços dos produtos vão ser congelados, mas o pacote vai preservar os ganhos reais dos salários e o rendimento da caderneta de poupança. A repercussão do desafio do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ela foi uma repercussão nacional. E a gente entendeu na época que era evidentemente um grande desafio, e o pastor Sebastião, dentro da visão do Senhor Deus, realmente ele foi um empreendedor corajoso. Então, a ideia da construção de um grande templo para a cidade de Cuiabá, né? Então nós entendemos que seria um desafio muito grande para o pastor Sebastião. Nesse tempo eu fazia 3 expedientes. Aí eu saía 6 horas da manhã de casa e chegava lá pelas 10, 11 horas da noite, fazendo a obra de Deus. Mas o que me admirava era o amor da igreja, dos obreiros, dos crentes, em vir para os mutirões. E aí, então eu comecei a acompanhar esses mutirões. O nosso mutirão era a média de 400 a 600 pessoas por mutirão final de semana. Tinha domingo e tinha 300 homens aqui. 300 pessoas trabalhando em qualquer. Era uma fartura imensa, não faltava nada. Os irmãos eram todos, a maior parte, pastores, presbíteros, eram construtores. Então, a mão de obra era aqui mesmo da própria igreja. E a turma não parava não, mas enquanto mais trabalhava, então a turma queria para todos os Sebastião junto, não saía, era no pé, mano. Na cola. Aí eu e o pastor Pedro Nebe cavava. E o Jeová metia o pé assim e falou assim, aleluia! Aleluia! Aí jogava aquele cascalho lá naquela altura, e aí nós cavava. Olha, isso foi do início ao fim, essa grande obra. Aqui não tinha concreto usinado, aqui era tudo no carrinho. Fazia caminhos de tábuas, os irmãos, um carrinho atrás do outro, indo e voltando. E aquela experiência que é uma experiência ímpar, não tem mais isso. Hoje não existe mais isso. Então as pessoas que participaram dessa experiência são pessoas que têm algo de muita importância dentro de si. As pessoas não tinham coragem de perguntar para o pastor Sebastião de onde está vindo os recursos financeiros. Eles perguntavam para mim, banqueiro dos céus. Bom, teve um irmão de uma igreja presbiteriana tradicional, ele doou mil sacos de cimento. E assim por diante. Era doação de todo quanto tem lugar. Faltou ferro em 86, logo no começo da obra. Faltou ferro, porque aquela dificuldade que houve, né? Faltou tudo. Aí falei, o Senhor me falou que para Deus você faz qualquer coisa. Aí, então você tem que fazer agora para Deus. Né? Porque não tem ferro e o ágio é muito alto e a igreja não paga ágio. A igreja, o dia dos irmãos, sabe que é bebedismo, no dia da lavadeira, todo mundo com os postos, né? Ajudou. Pegou o telefone, né? E ligou direto para Gerdau. Falou, olha, toma aquele lembro, não era sempre, era CGC, pega o CGC, é da igreja evangélica, sempre Deus conhece, o CGC é esse. Não tem imposto. A igreja não paga, não tem imposto, 100% sem imposto. E veio, compramos uma carreta de ferro. Por isso hoje estamos aí com esta obra e sem saber de onde veio o dinheiro. Veio da lavadeira de roupa, veio do servente de pedreiro, veio do empresário. A lavadeira de roupa deu, o servente deu, o carpinteiro deu, o empresário deu. Então, e isso aconteceu. Juntando tudo, formou um montante que construiu essa obra desse jeito.
o presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Deus estava dando experiência para o povo de Cuiabá, a região, Cuiabá e Várzea Grande. E, consequentemente, o estado de Mato Grosso. As pessoas que participavam sempre glorificavam a Deus de ver a grandeza daquilo que estava acontecendo. O templo e a igreja são como oásis no deserto. O pastor Sebastião sempre falava nos cultos, nas reuniões, olha, gente, vocês que participarem do grande templo, da construção, tanto trabalhando como ofertando, vocês podem ter certeza, vocês que não têm uma bicicleta, Deus vai dar uma bicicleta. Vocês que têm uma bicicleta, Deus vai dar uma moto. E vocês que têm uma moto, Deus vai dar um carro. Vocês que têm carro, Deus vai dar uma casa. E isso cumpriu literalmente. Quando começou o grande templo, eu andava de bicicleta. Trabalhava na universidade e eu trabalhava só um expediente. Eu almoçava lá no restaurante, pegava a minha bicicleta e de lá eu vinha para aqui. Eu trabalhava à tarde aqui no grande templo. Eu nunca andei de moto, como eu já disse, porque da bicicleta Deus me deu um carro. E quando foi a inauguração do grande templo, eu já estava no segundo carro aqui, cumprindo aquilo que o pastor Sebastião falou, e eu acreditei. O templo era redondo, como este que está aqui. E o projeto que foi apresentado não era desse aqui. Eu conversei com o pastor Sebastião algumas vezes, e ele muito triste, muito chateado. E ele falou assim, Silas, Deus falou comigo, que é para ter as 8 colunas. Eu vou falar aqui com clareza. Todas as pessoas que vieram da parte técnica da construção, eles disseram o seguinte, falaram, olha, o grande templo, ele merece uma cobertura geodésica. Com 50 metros de diâmetro e o equivalente a um prédio de 18 andares de altura, a estrutura foi elevada cerca de 4, 5 metros do solo. Dentro dela foi construída uma atração de vários níveis, tudo envolvido por uma impressionante cobertura decorativa. Utilizando as tecnologias mais avançadas da época, além de novos materiais, ideias e técnicas de construção, o projeto apontava para caminhos inovadores e possíveis para o futuro da forma como viveríamos. Na teoria, as cúpulas geodésicas eram extremamente resistentes e utilizavam menos material, tornando-se uma solução eficiente e econômica. Aos poucos, a indústria começou a alcançar a visão de Fuller. Fuller finalmente havia encontrado o grande sucesso que buscava. Os engenheiros cresceram e diziam assim, o pastor falou, olha, as colunas. Aí eles falaram assim, pastor, eu não tenho bem arrogante, pastor Sebastião, essa obra é uma obra tal, e nós não vamos admitir que as colunas, porque essa coluna vai diminuir a nosso projeto de que foram duro com o pastor Sebastião. O pastor Sebastião, ele olhou e pediu a Deus e ficou quieto. Mas nós sabia que ele estava triste e Deus também estava triste porque não era isso a cobertura que o Senhor queria. Deus tinha me mostrado que ia cair, eu sabia. Só que não falei, era pastor Sebastião, mas sabia. Desobediência, quando vê qualquer coisa, o que acontece por desobediência. Se desobedece, não dá certo. Eu chamei a atenção do pastor Sebastião um mês antes, olha, essa estrutura não vai resistir. Eu tentei interferir, pois eu percebi como eles têm engenheiro de Brasília, não quiseram, não aceitaram a minha ajuda. Não era suficiente assim a ligação das barras
Depois ele começou a soldar. E que ele queria fixar essas barras com parabolt. Não aguenta, não tem como aguentar. A cobertura terminou. Ela foi visitada pelo CREA, pegou o título de aprovação do CREA, do meio ambiente. Ela foi aprovada. Tanto que quando ela foi aprovada, nós não tivemos nenhuma dificuldade em fazer o seguro. Numa reunião de engenheiros, de arquitetos, uma velha amiga arquiteta entrou na sala e falou: Takayama, você é um engenheiro do grande templo. Aí eu estufei e recebi aquela honra. A palavra disse Jesus: aquele que se gloriar, glorie-se nele. Então, aí eu tomei aquela honra, fiquei calado, não abri a boca. Não disse sim, não disse não. Mas todo mundo entendeu que era eu. E o responsável espiritual da queda dessa cobertura fui eu. Eu fui lá, estava tudo feito, coberto e tal. Eu falei: Sebastião, não tem coluna. Não, aqui é um desenho geodésico aqui, né? Eu falei: Sebastião, só quem segura tudo sobre o nada é Deus. Aí começou o vento. E eu escutei quando quebrou um banzo. O banzo é uma peça pequenininha que liga a colmeia. Todos os banzos ligam a colmeia e estourou. Então não aguentou, deu um temporal aí lá do CPA para cá, mas um temporal daquele jeito, o vento é muito grande. A cobertura não resistiu. Quando estourou o terceiro banzo, a telha levantou e o vento entrou. E aí quando entrou, aí começou a estourar um monte, um atrás do outro. Pá, 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 foi estourando. E de repente o telhado começou a descer bem devagarzinho. Ele foi descendo assim devagarzinho, né? Ele desceu tão devagar que tinha lâmpadas que o pastor Sebastião tinha mandado colocar, 12 lâmpadas. Só quebrou uma lâmpada. Se aqui tivesse culto, irmão, nesse dia, se tivesse 22 mil pessoas aqui, 15 mil morreria tudo. Não machucou uma pessoa. Não machucou ninguém. Aí eu liguei para o pastor Sebastião, falei: olha, pai, deu um vento aqui no Grande Templo e a cobertura está no chão. Não suportou. Aí ele parou um tempo, não respondeu. Aí eu falei: o senhor ouviu? Sim, eu ouvi. Glória a Deus. O Sebastião veio, chegou aí, subiando, feliz, tranquilo. Assim, tá bom. Falei: não, irmão, fica tranquilo. E a coisa mais linda foi quando eu vi o pastor Sebastião entrando aqui dentro. Eu não sei se alguém já falou para você, mas ele entrou cantando com aquela voz pulsante que ele tinha: eu quero trabalhar para meu Senhor. Aquilo foi né? Entrando aqui dentro do grande templo, nós presenciamos. Deus criou uma situação para tirar essa cobertura geodésica que não era a vontade dele e cumpriu o que ele falou para o pastor Sebastião. Está aqui, até hoje, as 8 colunas que Deus pediu no início da construção. E hoje está aí a nossa cobertura do grande templo, que se encanta todos que entram aqui, quer olhar para cima e não sabe como que chegou e que aconteceu isso que está aí. Quando Sebastião terminou, nós fomos lá inaugurar, naturalmente com as autoridades locais, e foi feito ali um culto de agradecimento a Deus. Sebastião tinha feito um voto, me lembro que fosse agora, de subir até aí. E ele saiu pulando, o voto que eu fiz, então pague. Foram 30 dias de festa, e os 30 dias de festa nós tivemos aqui. A festa de inauguração foi projetada para 30 dias. Então nós estávamos aqui de manhã, à tarde e à noite, né? O desejo do pastor Sebastião foi sempre retribuir à igreja aquilo que a igreja fazia por ela mesma em termos de construção. Qual que seria essa retribuição? Que as pessoas pudessem vir para cá e se alimentar. E se alimentar sem custo para elas. Havia contribuição de alimentos de todo lado. De todo Mato Grosso vinha contribuição em alimentos para
para esses 30 dias, né? Foram 30 dias com a intensa presença das pessoas. Então nós não estamos falando de café da manhã com 2.000 pessoas, nós estamos falando de café da manhã com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas, refeições, 15.000 pessoas, né? Almoço, janta. A construção do Grande Templo foi uma grande vitória, porque ela chama, não é chamou, chama a atenção pelo seu modelo, pela estrutura e pela sua grandiosidade. Quando o Senhor, né, determinou que Ele iria colocar aqui em Cuiabá, ia erigir um templo onde os salvos louvariam o Senhor, Ele sabia que isto aqui seria o centro de poder. Daqui sairia todas as ordens que movem o Estado de Direito, né? Aonde o poder humano estava, o Senhor colocou o poder espiritual. Nós somos a única instituição religiosa aqui dentro desse espaço. A igreja é um termômetro. A igreja, quando está bem, a cidade está bem. Se a igreja estiver mal, a cidade está mal. A relevância da construção do templo, conforme você disse, ela é real em todo o Brasil. Para te falar a verdade, a gente tem andado pelo Brasil aí, até hoje eu não vi ainda uma construção como o Grande Templo. E me faz me lembrar agora que quando o Papa esteve lá em Cuiabá, tiraram a foto do Papa, ao fundo da foto lá, estava o Grande Templo. O modelo do templo já chama a atenção do Brasil inteiro, verdade? Quando se fala de um templo grande, é Cuiabá. No Brasil não tem outro maior. O maior é Cuiabá, essa é a verdade. A partir da década de 80, né, o Senhor começou a falar sobre o envio de faíscas. Esse era o termo que o Senhor usava, né? O que nós entendíamos na época? Deus está incendiando Cuiabá com o Evangelho e Ele vai tirar daqui faíscas. Nós olhamos para as comunidades, existem comunidades ribeirinhas, né, que o acesso é só por água e graças a Deus nós estamos colocando um missionário em cada lugar desse. Então hoje nós já estamos em 12 países, né, 3 estados brasileiros, com quase 300 famílias. Quando nós trabalhamos e nós apresentamos, nós temos apenas uma dispensação. Então, todos aqueles que colocaram o nome e apareceram, tudo que fez apareceram, eles tiveram uma dispensação, mas lá não tem nada. Mas todos aqueles que fizeram, mas não apareceram, não ficaram, a esse tem a recompensa. E a nossa vida aqui é esvaziar das coisas daqui, porque a nossa única esperança é a recompensa que está lá. Eu tenho muita experiência nesse grande tempo. Quem vem trabalhar com propósito recebe de Deus a bênção. O pastor Sebastião ele sempre vai ser um grande herói. Um grande herói. Ele e a irmã Nilda. Nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer disso. Porque a fé, dentro dos propósitos que ele sempre teve, eu sempre admirei. E a perda dele aqui realmente foi uma grande perda. Foi algo assim que eu sei que tudo isso Deus fez. Eu não tenho como dizer que Deus não fez, Deus fez. Quando você anda aqui no Grande Templo, você sente a falta do pastor Sebastião, do pastor Rubem, a ausência deles. Mas a gente sabe que eles estão com o Senhor e que cabe a nós a responsabilidade de continuar esse grande trabalho. O Grande Templo é para a glória de Deus. Ninguém deve tomar para si essa honra. Honra e glória seja dada somente a Deus. Nós louvamos e agradecemos ao pastor Sebastião por tudo que ele se entregou a Deus para fazer a obra de Deus.
Quando a pessoa vier no grande templo, não é para olhar para a estrutura exterior, tem que olhar para si mesmo, a estrutura interior. Aqui é minha casa. É a casa do meu pai. Então eu sinto muito bem aqui. Amo trabalhar no grande templo, né? Enquanto ele me der forças, eu estarei trabalhando aqui, porque eu amo trabalhar na casa do Senhor. Ele não encerra por aqui pelos 30 anos. O grande templo tem muita coisa para oferecer ainda no futuro. Partindo daqui, tudo quanto Deus quiser fazer aqui, Ele vai fazer.